Boa noite. Primeiramente, em nome da Liga, eu gostaria de agradecer ao Dr. Luiz de Freitas. Muito obrigado por ter aceito o convite da doutora Karine. O tema da palestra agora vai ser investigação e acompanhamento das crianças portadoras de bexiga neuropática. O Dr. Freitas é professor livre docente de cirurgia pediátrica da Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina desde 2014. Atualmente, ele é responsável pelo setor de uropediatria do Serviço de Cirurgia Pediátrica e do Serviço de Urologia do Hospital Santa Marcelina desde 1989. Atualmente, também é responsável pelo Serviço de Urologia Pediátrica do Hospital e Maternidade Celso Piero, da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Doutor Luiz, a palavra é toda sua. Boa apresentação. Muito obrigado. Eu gostaria de iniciar a apresentação dizendo o seguinte. Normalmente se costuma falar das doenças da bexiga como bexiga neurogênica ou não neurogênica, e eu acho melhor, e gostaria de usar essa terminologia, das disfunções vesicais neurogênicas, ou seja, a bexiga deixa de funcionar por um problema neurogênico ou por um problema não neurogênico. E é assim que eu tenho utilizado esse termo quando oriento meus residentes e alunos. Então, eu gostaria de começar com a seguinte ideia. A nossa bexiga, como ela é um órgão muscular e que não obedece à nossa vontade, na verdade, ela é regrada por dois sistemas, que são os sistemas simpático e parasimpático, que costumam ter os seus centros de coordenação na medula, tendo o centro simpático entre o T10 e L2 da coluna lombar, vamos dizer assim, e o centro parasimpático na região cortical e na região sacral. Ou seja, você tem um centro simpático. Como vocês sabem, o centro simpático é o centro responsável pela... como isso depende do desenvolvimento de um sistema responsável pela nossa... pelo fato da gente estar sempre responsivo aos estímulos externos, o centro simpático seria aquele que estaria organizando o nosso indivíduo para a fuga. Ou seja, se nós estamos nos aproximando de um fenômeno que faz com que a gente precise estar responsável pela fuga, nós usamos o centro simpático. E o centro parasimpático é nada mais é do que um sistema que é responsável por aquilo que significaria, vamos dizer assim, que seria o repouso, né? E o centro parasimpático tem o seu centro de coordenação na coluna sacral e também lá no cérebro. Em outras palavras, nós teríamos esse centro simpático, ele teria dele, os gânglios simpáticos estariam do lado da medula e eles funcionariam através do nervo hipogástrico e eles fariam com que a gente usaria esses nervos durante o enchimento vesical. Ou seja, durante o período em que nós estamos enchendo a nossa bexiga, nós estamos usando o centro simpático, que é o centro de enchimento, é o centro que nós estamos assim tranquilos e prontos para a fuga, vamos dizer assim. Uma vez um leão que está se aproximando de você, você não pensaria jamais em fazer xixi, em fazer cocô, e esse centro simpático é exatamente o responsável por esse momento em que você não estaria esperando, não estaria tranquilo, você estaria pronto para a fuga. E o centro simpático, então, o que uma pessoa que está pronto para a fuga vai pensar em termos de urina? Ele vai estar, durante o enchimento vesical, quem age é o sistema simpático. E nós, na bexiga, na verdade, temos
no sistema simpático, dois tipos de receptores. Assim como nos vasos, nos músculos, nós temos receptores de contração e os receptores de dilatação. Os sistemas de contração são os receptores alfa, e os receptores de dilatação são os receptores beta. Na bexiga, nós temos receptores de dilatação em todo o corpo vesical e receptores de contração apenas aqui nessa região, que nós chamamos de colo vesical. Então, aqui são receptores de contração e aqui são receptores de dilatação. Então, durante o período de enchimento vesical, nós teríamos, assim, a ação de receptores do sistema simpático, enquanto no momento da micção, nós teríamos a ação dos receptores parasimpáticos. Então, vamos olhar isso da seguinte forma. Imagina que nós temos aqui uma curva de pressão e volume do enchimento vesical. Isso seria a mesma coisa que nós teríamos, por exemplo, qualquer paciente ou qualquer criança ou adulto sendo submetido a um exame urodinâmico. Durante o exame urodinâmico, o que nós fazemos? Nós enchemos a bexiga da maneira como normalmente ocorre da maneira fisiológica, ou seja, o rim vai filtrando, o rim é como o coração, ele nunca para, ele começa a filtrar e ele começa a encher a bexiga durante o tempo, enfim, durante todo o tempo. Então, nessa fase de enchimento, vejam vocês, aqui, segundo esse gráfico, em que a gente tem a pressão na curva das abscissas, e na curva, nas ordenadas, e na curva das abscissas, o volume, o que a gente vai ter? Um aumento do volume, ou seja, a urina está entrando na bexiga, sem que haja aumento da pressão. Esse é o grande negócio da bexiga. Ela é um órgão capaz de armazenar a urina sem haver aumento da pressão. Para vocês terem uma ideia, o ureter tem uma pressão dentro das suas paredes, da urina nas paredes ureterais, de cerca de 15 centímetros de água. E aqui nós estamos vendo que a bexiga acumula urina em torno de 10 centímetros de água. Por isso que o ureter consegue esvaziar todo o conteúdo que vem do rim sem que haja aumento e sem que haja refluxo. No momento em que a bexiga vai eliminar o seu conteúdo, o que acontece? A pressão dela começa a subir, evidentemente, para que ela possa esvaziar o seu conteúdo. Então, ela faz uma curva desse tipo aqui. Se a gente pensar na bexiga, a gente tem que pensar também que existe um músculo chamado esfíncter que mantém uma atividade tônica, ou seja, atividade tônica a gente considera que é uma atividade de contração quando nós não temos consciência disso. Ou seja, durante o enchimento vesical, a pressão uretral está lá em torno de 80 centímetros de água e vai se mantendo até que no momento da micção ela baixa completamente. Então, o que acontece? Nós chamamos de ciclo miccional o fato da bexiga trabalhar durante todo o enchimento em baixa pressão, enquanto que a uretra trabalha em pressões elevadas nesse momento. E no momento da micção, o que vai acontecer é exatamente o contrário, ou seja, a bexiga contrai e o esfíncter relaxa. Se a gente medisse a atividade eletromiográfica do esfíncter, isso aqui é uma atividade eletromiográfica, vocês podem ver que no momento da micção existe um silêncio do esfíncter. Ou seja, nós trabalhamos em dois sistemas. Um sistema em que a bexiga se enche e o esfíncter é contraído e a bexiga relaxada, e no momento da micção, a bexiga contrai e o esfíncter relaxa. Isso
Exatamente isso significa o ciclo miccional. E a partir dessa definição de ciclo miccional é que nós vamos definir o que é uma bexiga neurogênica ou uma disfunção vesical neurogênica. Então, aqui nós estamos vendo o seguinte, nesse mesmo gráfico, aqui na fase de enchimento, como nós dissemos, nessa fase há uma predominância do sistema simpático. Olha, nós dissemos que existe uma grande, vamos dizer assim, um número exacerbado de receptores beta-adrenérgicos na bexiga, enquanto que os receptores alfa estão concentrados nessa região. Ora, os receptores beta são receptores de dilatação, então, de relaxamento, enquanto que os receptores alfa são receptores de contração, certo? Então, durante a fase de enchimento, é bem óbvio imaginar que nós vamos ter um relaxamento dessa região e uma contração dessa, para que haja um enchimento sem que a gente seja incontinente. Já durante a fase de esvaziamento vesical, o que acontece? O sistema parasimpático inibe completamente o sistema simpático. Uma vez inibindo o sistema simpático, há uma predominância dos sistemas de contração, que são esses vermelhinhos aqui, que nós estamos vendo. E esses receptores são receptores colinérgicos, ou seja, eles são ali na sinapse, o neuromediador é acetilcolina. Nesse momento, o que acontece? A bexiga contrai e o colo vesical relaxa. Evidentemente, nós sabemos que, além do relaxamento do colo vesical, existe um nervo chamado nervo pudendo, que é um nervo somático, que está, esse sim, extremamente relacionado à nossa vontade, e é só o nervo pudendo que pode responder à nossa vontade, e é por isso que nós somos capazes de contrair o nosso esfíncter e evitar que a gente perca a urina, por exemplo, no momento que a gente está lá no ônibus, indo para Blumenau, e no meio da conversa, nós estamos indo em Joinville, dá uma vontade de urinar, mas a gente pode contrair o nervo simpático e a bexiga relaxa. Entendeu? Em outras palavras, nós temos duas fases. Uma fase de enchimento, que é uma fase simpática, e uma fase de esvaziamento, que é parasimpática. Eu gosto de dizer, eu sei que isso não é muito assim bonito, mas eu distribuí para que todo mundo lembre, é que mijar não é simpático. Ou seja, urinar significa uma contração parasimpática. Então, se a gente for olhar para o desenvolvimento do sistema urinário, evidentemente, pensando nisso, nós estamos pensando no desenvolvimento do sistema urinário inferior, ou seja, a gente chama de inferior a bexiga, a uretra, e todos os nervos e vasos envolvidos nesse sistema. A gente pode dizer que, quando a criança nasce, todas as vezes que a criança nasce, ela o faz através de um arco reflexo sacral, ou seja, a bexiga enche e esvazia. Por isso que a mamãe troca 20 a 24 fraldas no primeiro mês. O esvaziamento vesical é com pressões de imersão elevadas, ou seja, ela está relaxada e contrai, relaxa o esfíncter. E esse ciclo miccional não depende do ciclo sono-vigília. Todo mundo sabe que as crianças urinam na fralda, seja de manhã, seja de noite. Quando a criança começa a crescer, a primeira coisa que acontece é um aumento da capacidade vesical, ou seja, ela começa a aumentar a capacidade de reter urina. Com isso, aquelas 20, 24 fraldas que a mamãe troca passam mais ou menos no quarto, quinto mês, para 12, 14 fraldas.
A criança começa a ter a consciência da plenitude vesical em torno do primeiro ano. O Freud, Sigmund Freud, ele, de uma maneira muito perspicaz, percebeu que isso acontecia durante o primeiro ano, e é nesse período que ele chamou de fase anal, ou seja, a transição da fase oral, em que a criança coloca tudo na boca, para um momento em que a criança tem consciência dos seus esfínteres, tanto o esfínter urinário quanto o esfínter anal. E, nesse momento, ela começa a ter o controle voluntário da micção, o que acontece mais ou menos em torno de um ano e meio. Já o padrão miccional do adulto, ele começa assim. A contração vesical começa inicial de maneira voluntária em torno do segundo ano. Ou seja, a criança começa a perceber que ela pode fazer xixi quando ela quer, em torno do segundo ano. Tá? Não existem, nesses momentos de relaxamento que eu estou mostrando aqui, contrações involuntárias. Ou seja, a criança só tem contração do detrusor nesse momento em que a bexiga está cheia e que ela já não consegue mais eliminar, não consegue mais deixar de eliminar, vamos chamar assim. E aí é um relaxamento completo do esfíncter. Nesse momento, eu gostaria de dar uma parada aqui para dizer o seguinte. A gente sabe muito bem que as crianças, em torno de mais ou menos 2, 3 anos, sabem exatamente como controlar os pais em relação aos esfínteres. E Freud teve a oportunidade de escrever isso de uma maneira brilhante, porque ele define como fase anal, na verdade, o que eu chamaria de fase anal e vesical, porque as crianças percebem que, retendo fezes e retendo urina, ela retém também a atenção dos pais. É nessa fase aí que nós temos o que nós chamamos de grande período de disfunção miccional. É nessa fase que nós vamos encontrar crianças que são submetidas a problemas psicológicos muito graves, tipo separação de pais, tipo brigas familiares, e que elas que usavam esses esfínteres para controlar as suas secreções, elas perdem um pouquinho a noção das coisas, e nós temos muitos casos de crianças que acabam desenvolvendo insuficiência renal e retenção de fezes, às vezes por mais de 10 dias, em função de problemas psicológicos graves. Isso é definido nas crianças que têm problemas vesicais como síndrome de Riemann. Se vocês forem procurar na literatura, a síndrome de Riemann nada mais é do que crianças que têm problemas psicológicos graves nesse período de aprendizado e que vão ter, na verdade, vão desenvolver hidronefrose, insuficiência renal, retenção fecal por mais de 10 dias. Então, é muito importante a gente saber todo esse desenvolvimento das relações que a criança estabelece entre a micção e as evacuações. Tudo isso é para dizer que, na fase final da maturação do controle fecal urinário, a gente chega à conclusão, e é isso que eu gostaria de dizer para vocês, que não existe somente uma bexiga neurogênica, não existe somente uma disfunção vesical neurogênica, mas nenhuma criança que tem uma disfunção vesical neurogênica deixa de ter um problema intestinal. Então, quem tem bexiga neurogênica também tem o que nós chamamos de intestino neurogênico entre nós, urologistas de criança. Freitas, deixa eu te interromper aí. Só para lembrar desse ano da pandemia, eu não sei se você está tendo essa experiência, mas muita criança com disfunção miccional, né? A maioria. Hoje eu tive um aluno lá no consultório e a gente só viu de manhã bexiga hiperativa.
criança indo a cada 5 minutos fazendo 10 ml. Eu não sei se você está alguma relação... Eu acho que vou falar sobre isso, Karine. Tá. Vou falar, mas no final a gente pode até voltar a comentar sobre isso. Tá bom. Eu diria o seguinte, para que a gente possa avaliar as disfunções vesicais neurogênicas, a gente precisa saber alguns valores, né? Alguns valores, quando eu digo, significa saber quanto que a bexiga é capaz de armazenar urina na infância. Normalmente, existe uma fórmula bastante usada de que a capacidade vesical gradualmente aumenta com a idade, mais ou menos de 30 ml por ano, segundo os trabalhos dos anos 80, e que seria calculada através dessa fórmula, idade mais 2 vezes 30. No entanto, os trabalhos do grupo lá do Canadá mostraram o seguinte, que quando analisavam através dos exames urodinâmicos, a melhor fórmula para calcular a capacidade vesical seria essa fórmula, ou seja, 16 vezes a idade mais 70. O que importa para nós é saber aproximadamente, então, como a gente pode dizer que essa fórmula é bastante interessante para que a gente possa estudar a capacidade vesical. A gente pode dizer que as disfunções vesicais, ou seja, as bexigas neurogênicas, podem ser congênitas e adquiridas, óbvio. As manifestações clínicas seriam a retenção urinária ou uma incontinência, a criança que tem frequência, urgência e micção. Eu falo isso pelo seguinte, normalmente todos esses sintomas são considerados como sintomas de infecção urinária, quando, na minha opinião, eles devem ser considerados como sintomas de disfunção miccional. Ou seja, uma criança que tem infecção urinária, ela deve ter febre, ela deve ter ou dor abdominal, mas isso não são sintomas de infecção urinária, são sintomas de que a bexiga não está funcionando adequadamente, certo? Então, como eu disse, todos os sintomas urinários geralmente estão associados a uma alteração intestinal. Né? E deixa eu voltar aqui para dizer que a constipação intestinal, ou seja, a criança que não evacua depois de 2 dias, ou que elimina fezes muito consistentes, num período menor do que 3 dias, a gente pode considerar como sendo constipada. E a gente chama de soiling, que é um termo inglês que não tem tradução, mas, na verdade, o que significaria isso? Aquela criança que retém fezes, e que, como as fezes acabam obstruindo o intestino, elas acabam fazendo com que o próprio líquido intestinal, ao redor daquele fecaloma, vamos chamar assim, ele acaba escapando fezes líquidas, como se fosse uma criança incontinente, quando, na verdade, ela é uma criança constipada. Qual seria o nosso papel, então, diante de uma criança que tem uma bexiga neurogênica? Seria alterar a dinâmica uretero-vesical, então ela teria essa capacidade, ela teria uma alteração da dinâmica uretero-vesical, e nós, com o risco de causar uma hidronefrose. Na verdade, quando a gente pensa em bexiga neurogênica, ou uma disfunção vesical neurogênica, a grande preocupação que a gente tem é evitar que ela faça hidronefrose, que é o que é a hidronefrose? É o acúmulo de líquido nas cavidades renais, causando ou provocando uma diminuição da função renal. Essa é, na verdade, ou esse é, na verdade, o grande problema que nós temos que evitar a criança portadora de bexiga neurogênica. Então, é em função disso que nós vamos trabalhar
todo o nosso atendimento e em função de evitar que isso aconteça. A gente sabe, por trabalhos recentes, que as crianças que têm, durante o período em que a bexiga está vazia, vocês vejam aqui as células epiteliais, né? E aqui as células da submucosa. Durante o período que a bexiga está cheia, principalmente nas crianças que têm um problema de inervação da bexiga, elas têm uma deformidade dessas células e há uma compressão vascular. Ou seja, essas crianças são submetidas a um período de isquemia praticamente durante todos os dias. Existem diferentes classificações de bexigas neurogênicas, e se vocês forem consultar a literatura, a gente vai achar milhares de classificações. Eu diria para vocês o seguinte, que as bexigas neurogênicas sensitivas, que são aquelas causadas pelas diabetes e pelas válvulas de uretra posterior, na realidade, são bexigas em que você tem uma alteração da sensibilidade, como o próprio nome diz. Né? E qual o problema disso? O problema disso é que toda criança que não tem sensibilidade, não tem consciência de que, no momento da repressão vesical, ela tem que urinar, ela vai provavelmente urinar em momentos inadequados. Com isso, ela vai causar uma retenção vesical e ela vai ter, evidentemente, infecções urinárias, e com isso ela vai entrar num ciclo vicioso de infecção, retenção, problemas, e o grande problema das infecções urinárias, como vocês sabem, no fundo, é que as infecções urinárias causam sempre um problema de isquemia renal. E essa isquemia renal, no fundo, ela é entendida pelo organismo como se fosse um sistema de hipofluxo renal. Com isso, o que acontece? O sistema renina-angiotensina vai liberar a renina e, posteriormente, a angiotensina, e, com isso, a criança vai ter hipertensão precoce. A hipertensão dos adultos faz com que eles normalmente tenham infarto ou complicações cardiovasculares nos 60 anos. No entanto, uma criança antes dos 10 anos vai ter uma hipertensão precoce, e com isso ela vai ter complicação daí 20 anos, e daí nós temos um hipertenso com 30 anos que vai infartar com 30, 40 anos, o que aí a gente tem que evitar naturalmente. Esse é o grande problema da criança com bexiga neurogênica. Tá? Então, pouco importa essas classificações de sensitivas, de motor, de não sei o quê. Nós podemos dizer que o que causa a bexiga neurogênica nada mais é do que uma alteração neurológica do sistema que vai inervar a bexiga e, consequentemente, o intestino. Então, ela pode ser de origem central, pode ser causada por uma anomalia no retal, pode ser causada por uma genesia sacral, por disrafismo. O que significa disrafismo? Significa que as vértebras elas podem estar não bem formadas e o sistema neurológico, ou seja, a medula que está adjacente pode alterar a inervação que está por ali. Crianças com mielomeningocele, com traumas, com tumores, com doenças degenerativas, todas elas vão ter exatamente os mesmos sintomas das crianças que têm uma disfunção miccional. Ou seja, a gente poderia, é por isso que eu gosto de definir disfunção vesical neurogênica, porque as crianças que têm disfunção miccional não neurogênica vão ter exatamente as mesmas alterações, ou seja, disúria, polaquiúria, alteração miccional, febre. E aí nós temos que lembrar que, muitas vezes, na literatura, a gente vê
muitos trabalhos ligando esses sintomas que, na verdade, são fruto das disfunções miccionais e que não são relativamente ligados às infecções. Em outras palavras, para ser mais simples, infecção urinária nem sempre tem a ver com disfunção miccional, mas disfunção miccional tem que ser lembrada quando você tem uma alteração da função urinária. Criança chegou para você, ela tem poliúria, ela tem disúria, ela não consegue controlar a micção, ela tem qualquer alteração da micção, nem sempre isso significa uma infecção urinária, mas sempre esses sintomas significam disfunção miccional. É preciso que a gente saiba disso, porque 80% a 90% das crianças que têm infecção urinária têm uma disfunção miccional, seja ela neurogênica ou não neurogênica. E aí vai o grande, vamos dizer assim, a grande mensagem dessa aula. Nem sempre é possível saber se uma disfunção miccional é neurogênica ou não neurogênica. É fácil de imaginar que as crianças que têm uma mielomeningocele de uma disfunção neurogênica. As crianças que têm um diabetes ou uma válvula têm disfunção não neurogênica. Mas saber aquelas crianças que têm disfunção que não é neurogênica também é importante para que a gente nunca se esqueça que o tratamento delas deve ser o mesmo, e é aí que nós vamos falar disso assim, daqui para frente. Então, lá quando a criança chega no seu ambulatório, lá no nosso ambulatório, o que a gente vai ver é o desenvolvimento neuromotor da criança, né? A criança com um ano ela tem que ter determinadas características da criança que se desenvolve de uma certa forma. A gente sempre pede o que a gente chama de cartilha miccional, que é a gente vai pedir para a mãe anotar numa folha de papel o quanto de líquido que a criança ingere e todas as vezes que ela urina. Se ela for uma criança incontinente, a mamãe vai pesar a fralda numa balança e vai anotar a fralda vazia e a fralda cheia de urina. Se ela vai ter ou não sintomas miccionais, fundamentalmente é importante a gente sempre pensar na função intestinal. Lembrar também que, como a inervação da bexiga e do intestino está ligada aos centros de controle, e que esses centros de controle estão localizados na região sacral e na região tóraco-lombar, a gente precisa também analisar a marcha, as dores dos membros inferiores. Muitas vezes as crianças que têm bexiga neurogênica têm doenças convulsivas porque essas bexigas neurogênicas são de origem central. Eu já tive a oportunidade de ver crianças autistas que desenvolveram crises convulsivas e, por consequência, tiveram bexiga neurogênica e não tinham nenhuma alteração neurogênica especificamente, tá? Uma coisa muito importante é observar a ausência de ereção nas crianças, porque ereção é uma coisa que a gente pode muito bem observar todo dia de manhã, porque toda criança tem ereção quando há retenção urinária, principalmente, claro, estou falando dos meninos. A gente precisa saber se a incontinência que algumas crianças têm é primária ou secundária, para saber se nós temos um quadro realmente de bexiga neurogênica ou não neurogênica, se a criança goteja ou se é um gotejamento ocasional, se há perdas de pequenos ou grandes volumes, e isso pode estar intimamente relacionado às alterações anatômicas, por exemplo, crianças portadoras de duplicidades uretero-renais. Se a criança tem ou não tem jato, ou seja, os meninos, se eles realmente conseguem urinar, e se a mamãe observa que ele tem um jato, se existe a sensação de enchimento vesical e fecal,
quando isso é possível, já a partir dos 4 anos. Se a criança perde urina entre as micções, porque isso é muito importante. Há crianças que urinam normalmente, mas que não, e depois perdem urina entre as micções. A gente observa isso muito comumente entre crianças que têm duplicidade, sobretudo as meninas, e elas urinam entre as micções, ou seja, elas têm aquilo que nós chamamos de incontinência paradoxal. A gente tem que ir muito, de uma maneira muito objetiva, observar a marcha, se há uma simetria muscular dos membros inferiores. O exame neurológico, eu sempre recomendo aos estudantes que façam o que a gente chama de reflexo bulbo-cavernoso e anocutâneo. O bulbo-cavernoso significa a compressão do corpo cavernoso ou do clitóris. Uma vez que você comprime com os dedos os corpos cavernosos ou o clitóris, você vai ver a contração anal. E, da mesma forma, estimular a região perianal e ter uma contração anal. Esses reflexos normalmente significam a integridade dos segmentos S2, S3, S4, que são os segmentos que normalmente estão relacionados à integridade do sistema parasimpático e do nervo pudendo, que é o nervo responsável pela inervação do esfíncter. Um toque retal seria bom, mas a gente sabe muito bem que nem sempre a gente pode fazer isso nas crianças. O exame dos genitais é importante porque a gente pode ver se é ou não incontinente. Nesse mesmo momento, a gente faz a palpação abdominal. A manobra de Credé nada mais consiste do que a compressão da bexiga. Normalmente, uma criança, quando você comprime a bexiga, ela comprime o esfíncter e impede a saída de urina. Quando a criança tem bexiga neurogênica, ela não consegue fazer essa compressão do esfíncter e ela perde urina. Isso é muito importante e vocês vão ver quando a gente discutir sobre tratamento. Tá? Um exame cuidadoso da região sacral, porque, como vocês vão ver agora, aqui na região sacral, vocês podem ter essa bifurcação aqui, na prega glútea, pode haver um grande tumor aqui na região glútea, a existência de nervos, desculpe, nessa região, ou mesmo hemangiomas. A gente sabe que o sistema nervoso e o sistema e tanto a pele, na verdade, o sistema, tanto a pele no sentido epiderme quanto derme, e quanto o sistema nervoso, são todos derivados do ectoderma. Como eles são derivados do ectoderma, os problemas que acontecem na pele geralmente estão associados com alterações neurológicas. Então, é muito importante o exame cuidadoso da região sacral. Como vocês estão vendo, esses sinais aqui são responsáveis por crianças que tinham alterações neurológicas. Eu costumo sempre dizer que quando o rim funciona bem, você vai ter uma gasometria venosa normal. Por quê? A primeira alteração que acontece na criança portadora de tubulopatia é a perda de bicarbonato. Como ela perde bicarbonato, a gente vai ter um bicarbonato alterado na gasometria venosa. Normalmente, a gente considera... Quando o bicarbonato sanguíneo está abaixo de 20, nós temos um problema, uma tubulopatia. E como isso é a primeira alteração das crianças com insuficiência renal, a gente precisa estar atento para isso. Solicitamos também a ureia e a creatinina, os eletrólitos do hemograma.
O exame de urina é um exame muito importante, porque a análise da densidade urinária mostra a capacidade de concentração do rim. O pH, a gente sabe que a criança ou o ser humano é um grande produtor de ácidos, e com isso, o pH da urina tem que ser sempre ácido, porque nós estamos sempre eliminando ácidos. A presença de leucócitos, normalmente, ou significa uma alteração inflamatória ou uma infecção urinária. E a contagem de germes do exame de cultura, que vão mostrar se a criança tem ou não infecção urinária. Nós vamos voltar a isso daqui a pouco. As crianças que têm disfunção neurogênicas devem sempre fazer uma radiografia simples, não só para a gente ver se a coluna está bem adequada, vamos dizer assim, porque aqui a gente pode ver que a criança tem uma ausência de vértebras sacrais, como relação ao acúmulo de fezes, porque a gente sabe muito bem que nem sempre os pais, né, a mãe e o pai, são capazes de informar da adequada eliminação de fezes dessas crianças. Uma orografia excretora, às vezes, é importante, embora hoje em dia, cada vez mais, a gente prescinda desse exame, mas ela permite a gente analisar a anatomia dos rins e, muitas vezes, a presença ou não de cálculos urinários, porque essas crianças são muito formadoras de cálculos. Né? Aqui vocês estão vendo uma uretrocistografia miccional de uma criança apresentando o que a gente chama de bexiga em árvore de Natal, que é bem característico das crianças portadoras de bexiga neurogênica, que são esse aspecto totalmente trabeculado da bexiga. E aqui um grande refluxo vésico-ureteral, numa bexiga que, apesar de lisa, é uma criança que tinha uma mielomeningocele, e com isso uma bexiga neurogênica. O que a gente vai fazer na uretrocista miccional? Medir a capacidade vesical, a forma das paredes, né? Vocês veem aqui que ela está totalmente trabeculada, a presença ou não de refluxo, e se você tem ou não fluxo uretral. Por isso que nós costumamos aqui no nosso serviço a fazer esse exame sempre sob anestesia, e nós mesmos que realizamos o exame não pedimos para o departamento de radiologia fazer. Uma ressonância magnética, às vezes, pode demonstrar, como nesse caso aqui, a presença de um lipoma, né? Uma tomografia computadorizada também permite a gente observar esse tipo de tumor pré-sacral aqui. E uma ultrassonografia que você vai observar a capacidade vesical, a forma e a espessura da parede vesical, se a criança tem ou não resíduo pós-miccional, porque a gente pode, na verdade, durante o exame, comprimir a bexiga e observar se ela tem resíduo e se tem refluxo vésico-ureteral, porque a gente pode, durante o exame, também observar se houve um aumento do diâmetro do ureter. Uma cintilografia renal, que permite a gente observar se os rins estão esvaziando adequadamente, né? Aqui vocês veem que esse cintilografia com contraste de concentração renal, e vocês veem que esse rim aqui, que é o rim direito, isso aqui é uma câmera que está captando a imagem por via posterior, e esse rim está completamente concentrado, enquanto esse rim esquerdo está tendo áreas de hipoconcentração, mostrando que essa criança provavelmente teve infecções urinárias que causaram áreas de hipoconcentração, cicatrizes, que no futuro podem levar à hipertensão arterial, que é, como eu disse, o grande problema das infecções urinárias. Uma videoendoscopia é interessante, muitas vezes, para a gente apreciar se a criança tinha as bexigas com as paredes lisas, se ela tem divertículos, se é possível fazer um exame mais adequado através da videoendoscopia. E, muitas vezes, o grande exame que a gente realiza, na verdade, é, evidentemente,
a ressonância magnética, porque ela permite mostrar aqui, por exemplo, vocês estão vendo uma diastematomielia, que é a divisão da coluna em dois, aqui o que a gente chama de hidromielia, aqui a seringomielia, certo? Ou seja, são alterações medulares, aqui um grande lipoma e aqui um sinus, veja vocês, aqueles sinos intradérmicos que mostramos naquelas alterações da pele podem estar ligados diretamente à coluna, ou seja, quando vocês olharem para uma criança com o bumbum, com um buraquinho ali, fiquem atentos, porque isso pode significar uma comunicação entre a pele aqui e a coluna, e isso pode causar alterações da bexiga, alterações da micção, alterações da evacuação. Normalmente, se você trata de crianças pequenas, aquelas que nascem, elas realmente podem ter um disrafismo espinhal. O que é um disrafismo? Significa que é uma ausência de uma vértebra aqui na região sacral, ou um afastamento, de tal forma que você pode ter uma comunicação entre a pele e os nervos da coluna. Você pode ter esse tipo de formação que a gente chama de meningocele, em que há uma protrusão tanto da pele quanto da meninge, e quando a protrusão da pele e da meninge se acompanha com a protrusão também da medula, a gente chama de mielomeningocele, como a gente pode ver nessa criança aqui, com mielomeningocele. Essa criança certamente vai ter uma bexiga neurogênica, vai ter uma disfunção musical neurogênica que precisará ser acompanhada desde o nascimento. Como é que ela vai ser feita? Uma avaliação urodinâmica é possível nessas crianças pequenas, porque elas não se negam a, vamos dizer assim, elas não reagem à introdução de sondas. Então, a gente pode fazer uma cartilha miccional, como eu havia falado, ou seja, você vai pedir para a mamãe pesar a fralda antes e depois da criança urinar, para saber qual é a frequência e o volume de urina que essa criança ali urina, fazer um fluxo livre, que eu vou mostrar já já, uma cistometria e diversos outros exames que a gente pode mais ou menos fazer da seguinte forma. Isso aqui é uma cartilha miccional. O que é uma cartilha miccional? A mamãe vai anotar aqui a ingestão líquida da criança, o momento em que ela ingeriu esse líquido, a quantidade de urina. Quando a criança é incontinente, ela urina, ela pesa a fralda antes e depois da micção, e se ela teve perda urinária ou se ela teve perda de fezes. O fluxo livre, a gente mede numa privadinha assim, que é super simples, em que a gente faz o quê? A criança urina aqui dentro. Normalmente, o que a gente tem uma curva desse tipo aqui, em que no primeiro terço da micção, ela tem um aumento grande do volume, e depois esse volume vai se espalhando mais ou menos dessa forma. O que é isso? Isso significa que nós podemos analisar o tipo de micção de uma criança normal, como uma criança com bexiga neurogênica, por um exame muito simples de ser realizado. Normalmente, a criança urina no primeiro terço da curva, ela faz uma grande micção nesse período aqui, e depois ela elimina o resto nos 2 terços que vem depois. O que a gente vai observar nas crianças que têm bexiga neurogênica é esse tipo de micção em gotas, que nós estamos vendo aqui, em que ela urina dessa forma, depois volta a urinar, depois volta a urinar e depois volta a urinar. Ou seja, simplesmente por um exame físico, que nem precisa de um aparelho, a gente pode observar se uma criança tem ou não tem bexiga neurogênica. Usando aquele gráfico de pressão-volume, nós vamos aqui o seguinte, ó. A gente vê que, normalmente, o que acontece na bexiga é que a criança armazena a urina a baixa pressão, veja, 50, 40, 30, 10. Então, a criança tem lá
armazenando. Aqui ela provavelmente deu uma tossina, entendeu? E aí ela continua armazenando. Há uma contração um pouquinho antes da micção e aí ela urina. Nesse momento, a pressão uretral, que era em torno de 80, ela vai, o que acontecer? Ela baixa um pouquinho, contrai aquele momento que a gente tem aquela vontade muito grande de urinar e não consegue, e aí abaixa a pressão. Essa frase aqui está errada. O que acontece é que há uma curva isobárica, ou seja, tanto a pressão uretral quanto a pressão vesical se igualizam e a criança urina com a pressão. De uma maneira bem grosseira, eu poderia dizer o seguinte: a criança tem que armazenar a urina a baixa pressão. A uretra vai ter uma pressão elevada durante todo o período de enchimento. No período de esvaziamento, ela vai baixar, as pressões se equalizam e a criança urina. Tá? Nós vamos falar disso daqui a pouco, quais são os problemas que têm as crianças com bexiga neurogênica. Esse é um grande problema, e é essas crianças que a gente tem que pensar. Quando a gente tem uma criança que, em vez de ter a curva de pressão-volume, armazenando urina a baixa pressão e urinando, essa criança aqui, ela tem uma pressão que vai aumentando progressivamente, ou seja, ela vai subindo, como eu disse, a pressão no ureter é em torno de 15 centímetros de água. A partir desse momento aqui, ela já não consegue mais armazenar a urina, né? Desculpe. Ela não consegue mais armazenar urina. Então, o que acontece nesse momento? A criança começa a acumular urina nos ureteres e não consegue mais esvaziar. Ela começa a aumentar a pressão de armazenamento da urina. Nesse ponto aqui, a criança perde. Eu estou falando, evidentemente, de crianças com bexigas neurogênicas. Nesse ponto, a gente chama de leak point pressure. Leak quer dizer perda e pressão de perda no momento. Ou seja, essa criança aqui está armazenando urina com pressões elevadas, não está conseguindo esvaziar o ureter, e essa criança certamente vai desenvolver precocemente uma hidronefrose. Essa criança aqui, que são as crianças que têm bexiga neurogênica e que a gente pode analisar ainda nos primeiros 6 meses de vida, está com risco de desenvolver hidronefrose e desenvolver problemas na sua evolução. Um outro problema importante são aquelas crianças, aqui nós temos também a pressão e volume. Elas, o que acontece? No momento em que elas vão urinar, que é essa curva aqui, elas têm uma contração do esfíncter. Então, há uma incompatibilidade entre o esfíncter contraído e a bexiga contraída. Isso é o que a gente chama de dissinergia vésico-esfincteriana. Essas crianças também têm problemas e elas devem ser vistas com muito carinho. Ou seja, nós temos 2 tipos de crianças que têm bexiga neurogênica e que precisam ser vistas precocemente com muito cuidado. Eu vou voltar ali naquela página para mostrar aquelas crianças que armazenam a urina, que vão aumentando a pressão de armazenamento, e aquelas crianças que têm uma dissinergia entre a bexiga e o esfíncter. Essas 2 crianças podem desenvolver insuficiência renal e precisam ser avaliadas precocemente. Precisam ser tratadas precocemente, tá? Eu vou, mais ou menos, estabelecer alguns, vamos dizer assim, alguns esquemas de tratamento. Evidentemente que todo esquema de tratamento não é adequado, mas só para vocês imaginarem como a gente pode tratar as crianças baseado nos exames urodinâmicos. Então, nós vamos usar esses 4 esquemas aqui para a gente poder, baseado nos esquemas
saber o que fazer, e sempre lembrando que esses esquemas, na verdade, são esquemas, não são realidade. Mas a gente, sabendo dos esquemas, a gente pode sempre raciocinar em função do que vai acontecer se a gente tiver muita atenção. Então, esse é um esquema em que aqui nós temos pressão-volume, né? É um exame aerodinâmico, em que a criança tem o quê? Uma bexiga que não contrai, mas tem um esfíncter que fica contraído o tempo inteiro. O que nós vamos fazer? Nesses casos, a gente institui o que a gente chama de cateterismo vesical, ou seja, a criança vai ser sondada a cada 3 ou 4 horas, e a gente vai instituir o uso de alfa-bloqueadores. Se vocês lembrarem lá do início da nossa, nós dissemos que a região da bexiga do colo vesical, essa região aqui, era rica em alfa receptores. E se nós soubermos que esses alfa-receptores são receptores de contração, nós podemos usar uma droga que bloqueie esses alfa-receptores e diminui essa contração. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer... Veja, essa criança aqui tem uma atividade de esfíncter muito complicada, olha aqui. Esse aqui é o eletromiografia do músculo esfincteriano, e aqui nós vemos que realmente ela tem uma atividade quase zero, ou seja, ela enche sem aumentar a pressão. Então, se ela enche sem aumentar a pressão, e se aqui está contraído, qual é o melhor tratamento? É fazer o cateterismo vesical cada 3 horas, ou seja, a gente vai simular o esvaziamento vesical, que normalmente toda criança faria a cada 3, 4 horas, ao mesmo tempo que nós vamos usar alfa-bloqueadores, ou seja, drogas que vão relaxar o colo vesical. Existem casos em que esse esfíncter aqui não contrai absolutamente nada. Então, nós vamos ter uma bexiga que não contrai e um esfíncter que não contrai. Ou seja, essa criança vai ser aquela criança que solta a urina o tempo inteiro na fralda. Evidentemente que essa criança não vai ser um grande risco para causar hidronefrose, mas, curiosamente, essas crianças acabam evoluindo com uma deposição de colágeno nas paredes vesicais. E elas podem mudar de situação muito rapidamente. Então, essas são as crianças que a gente precisa acompanhar, pelo menos a cada 3 meses, realizando exames de função renal e analisando a bexiga muito cuidadosamente. Muito cuidadosamente. Já aquelas crianças que têm uma bexiga completamente contraída, tá? Ou seja, elas não têm complacência. O que é complacência? Complacência é a capacidade que a bexiga tem de armazenar urina a baixa pressão. Ou seja, eu tenho aquele gráfico em que a bexiga vai ter o aumento de volume sem aumentar a pressão. E esse caso aqui, uma bexiga muito pouco complacente, então o que vai acontecer? A pressão vai ser alta logo nos momentos primeiros do aumento do volume, certo? Aumenta o volume e aumenta a pressão. Então, nesses casos, o que eu vou usar? Olha, a gente sabe que as crianças têm receptores colinérgicos e que, no momento da micção, há uma predominância da atividade parasimpática. Então, o que nós vamos usar? Agentes anticolinérgicos que vão evitar essas contrações no momento aqui, em que há uma atividade muito grande do sistema parasimpático, ao mesmo tempo que a gente vai usar alfa-bloqueador para evitar que a criança tenha contrações aqui. E, ao mesmo tempo, usar o que a gente chama de cateterismo intermitente, que é a sondagem. Então, a sondagem vesical vai fazer com que essa criança elimine urina a cada 3 horas, mais a combinação dessas drogas para evitar que ela desenvolva hidronefrose. Finalmente, nós temos aquele último tipo, que é a criança que tem uma baixa complacência, ou seja, ela armazena urina a pressões elevadas, mas o esfíncter não é um problema. Nesse caso, a gente usaria os anticolinérgicos, simplesmente, e a gente consegue uma boa evolução.
O que é complacência, que eu falei tanto aqui com vocês e acabei não falando exatamente o que é? Como existe esse problema de que a pressão tem que ser baixa com o aumento do volume, a complacência, que a gente chama, nada mais é do que uma medida da variação do volume pela medida da variação da pressão. Então, por exemplo, a gente considera uma bexiga complacente quando essa relação, ou seja, a variação do volume pela variação da pressão, seja sempre maior que 10. Então, diríamos assim, uma criança que aumentou 100 ml de volume, ela não pode ter uma complacência menor do que 10, ou seja, ela só pode aumentar a pressão até 10. Aqui está um começo de 10, mas, ou seja, uma criança que tem 100 ml e que chegou a 10, ela está com 10 ml por centímetro de água de complacência. Vamos dizer que aconteça aquilo que nós vimos ali nos nossos tratamentos, ou seja, isso, essa curva assim. Então, o que vai acontecer? A pressão vai ser muito grande e o volume baixo. Então, a complacência vai ser menor do que 10 ml, ou seja, nós vamos ter uma bexiga não complacente. A bexiga não complacente é o grande problema que nós vamos encontrar. Porque a diminuição da complacência faz com que a pressão da bexiga aumente acima de 15 centímetros de água e a gente desenvolva o que a gente chama de hidronefrose, que é uma dilatação das cavidades renais e uma alteração da função renal. E isso quase sempre faz com que a gente precise fazer uma intervenção cirúrgica. Essas crianças aqui vão ser passíveis de serem submetidas a uma intervenção operatória, que é a ampliação vesical, ao mesmo tempo que nós realizamos a intervenção de mitrofanav. O que seria isso? A ampliação vesical, a gente sabe, e está demonstrado, que as crianças que têm uma diminuição da complacência, ou seja, o delta V sobre delta P alterado, essas crianças, quando a gente abre o músculo detrusor, que é o músculo da bexiga, e interpõe uma alça intestinal, a gente consegue diminuir acentuadamente a pressão e, com isso, a gente poupa a criança de ser submetida a uma hipertensão das cavidades renais. Então, aqui vocês estão vendo uma criança em que nós submetemos ela à interposição de segmentos intestinais, né? A gente sempre, quando faz essa ampliação vesical, a gente faz através da utilização de técnicas que alteram o formato do intestino de tal forma que a gente diminua muito a pressão dentro da bexiga. Com isso, a gente consegue diminuir a pressão vesical, mas também a gente perde a capacidade de contração da bexiga. Ou seja, uma bexiga que você interpôs o intestino, ela diminuiu a pressão, mas também perdeu a capacidade de ser uma bexiga normal. Ela não vai mais contrair. Então, para isso, é preciso que a gente faça o que a gente chama de cateterismo vesical intermitente. O que seria isso? Seria sondar a bexiga a cada 3 ou 4 horas, como nós deveríamos urinar, nós mesmos, normais, porque é sempre isso que a bexiga pode admitir, ou seja, a nossa capacidade normal de armazenar urina é sempre para 3 ou 4 horas. Então, aquelas crianças que têm uma bexiga que precisa ser ampliada, e nem quando eu digo ampliação, eu não estou dizendo aumentar a capacidade da bexiga, mas melhorar a complacência. Que volto a falar, complacência é a relação entre o volume e a pressão. Ou seja,
uma bexiga complacente é aquela que acomoda um grande volume sobre baixa pressão, que é o caso dessa minha criança aqui, em que nós vemos ela ampliada com o intestino, ela acomoda um volume muito bom com baixa pressão. Mas aí ela não consegue contrair. O que nós vamos fazer? Um conduto de cateterismo. Normalmente, a gente utiliza o que a gente chama de intervenção de Mitrofanov, que foi uma ideia genial, que um cirurgião francês que bolou o seguinte fato: você sabe que o apêndice não tem função nenhuma, ao menos na espécie humana, e o que a gente faz? A gente isola o apêndice do aparelho digestivo, coloca a ponta do apêndice na bexiga e aqui, ou no umbigo, ou em qualquer lugar da pele. Com isso, a gente consegue cateterizar ou passar uma sonda e esvaziar a bexiga. Seria mais ou menos uma maneira da gente não precisar passar a urina na uretra. Tá? Os meninos não gostam de ser cateterizados, principalmente os meninos depois da puberdade, de passar uma sonda no pênis. E as meninas não conseguem, geralmente, porque essas crianças também têm problemas, em geral elas são cadeirantes, são crianças que não andam, crianças que geralmente engordam muito, então tem problemas para passar a sonda na uretra. Então elas vão passar o quê? A sonda no umbigo, aqui. Aqui no caso, por exemplo, vocês estão vendo uma criança passando sonda aqui no umbigo e esvaziando essa bexiga. Como é que ela vai fazer isso? Cada 3 horas. Então, cada 3 horas, ela vai passar a sonda e esvaziar. Esse é o princípio do cirurgião francês chamado Mitrofanov. Essa mesma coisa foi pensada para as crianças, porque ela também, nós sabemos disso, tem constipação intestinal. E essas crianças que têm bexiga neurogênica, como eu disse, elas não têm só bexiga neurogênica, mas elas também têm o intestino neurogênico. E, geralmente, a família nem sempre nota que elas realmente são constipadas. Então, para isso, a gente precisa ter uma ideia real da constipação, fazendo uma radiografia simples do abdômen e, algumas vezes, fazendo até uma manometria no retal, para a gente saber até quanto essa criança tem os reflexos presentes. Tá? Além do mais, como eu disse, a gente usa anticolinérgicos para o relaxamento da bexiga, e esses remédios costumam piorar a constipação, porque eles diminuem as contrações intestinais. Então, o que a gente faz? Normalmente, no tratamento da constipação, a gente divide em 2 fases. Uma primeira fase, que é o esvaziamento do reto, e uma segunda fase, que é manter esse reto vazio, que é muito importante, porque o reto com fezes, a chance de infecção urinária aumenta, porque as crianças retêm fezes, retêm germes, e esses germes vão sempre colonizar a bexiga e causar infecção. Então, nessa fase primeira, a gente faz enemas de fosfato ou de polietileno glicol, certo? Usando Flit ou Movin-Lax, no intuito de desimpactar o cólon, de restaurar fundamentalmente a sensibilidade e a propulsão intestinal e evitar que essas crianças tenham cólicas abdominais, que são muito frequentes. Então, fase 1, esvaziar. Fase 2, o que é? Manter o reto sem fezes. Então, ingestão de fibras, a gente sempre recomenda que as crianças comam mais ou menos, uma criança de 2 anos vai ter 2 mais 5, 7 gramas por dia de fibra. Laxativos para uso a longo prazo, né? A gente pode usar tanto o leite de magnésia, que é um laxante que causa irritação das paredes intestinais, ou a lactulose, que é vendido no comércio como lactulona e que aumenta a osmolaridade da região do colo do reto e faz com que haja uma grande atração de água para a região, amolecendo as fezes e fazendo com que elas sejam eliminadas com mais facilidade, né?
a gente pode também lançar mão de um outro truque que é muito interessante, que é a intervenção de Maloney. O que é a intervenção de Maloney? Significa que, como essas crianças precisam de enemas, né, muitas vezes, porque o intestino não funciona por um problema neurológico, né, naturalmente, então o que a gente vai fazer? Nós vamos lavar esse intestino, mas em vez de lavar por via retrógrada, lá, enfiando uma sonda no ânus, nós vamos enfiar anterógrada. Então, a gente pega o apêndice também e leva o apêndice até a pele, aqui, no caso, sem retirá-lo do trânsito intestinal, coloca um catéter e, por aí, a gente realiza um enema anterógrado. Eu gostaria de terminar essa minha exposição com alguns conselhos, entendeu? A gente falou bastante sobre intestino neurogênico, sobre bexiga neurogênica, sobre como tratar as crianças, como não tratar, como evitar. Essas crianças, geralmente, são crianças cadeirantes, com parentes muito ansiosos, que querem saber se esses meninos vão ter ereção, se essas meninas podem casar, se elas vão ter relações sexuais no futuro. Então, nós que tratamos das crianças desde o início, desde quando elas são recém-nascidos, eu diria o seguinte: a gente tem que iniciar o segmento de todas as crianças com suspeita de bexiga neurogênica logo após o nascimento. A gente tem que ficar atento ao aparecimento de hidronefrose ou qualquer alteração da função renal, como eu disse, ou seja, a gente precisa checar sempre, né, aqueles exames de função renal, ureia, creatinina, gasometria venosa, eletrólitos, e, ao mesmo tempo, ter os exames de função renal, a cintilografia, às vezes um exame urodinâmico, quando é possível, ou um exame do tipo humorografia excretora, quando você quer suspeitar de uma criança que tem pedras nos rins ou pedras ou litíase em qualquer lugar renal. E, ao mesmo tempo, a gente precisa lembrar que essas crianças, na verdade, têm um intestino neurogênico. Então, elas sempre precisam de enemas evacuadores, pois a disfunção neurológica é sempre vesical e intestinal. E a gente precisa nunca hesitar em começar o que a gente chama de cateterismo intermitente, ou seja, sondagem por via uretral, caso nós não tenhamos dados disponíveis sobre a função renal. Eu diria o seguinte: se você sabe que uma mãe cuida muito bem, que ela tem, a criança está com função renal normal, ela tem os exames de imagem, sem hidronefrose, e está tudo bem, e ela está urinando adequadamente, nem sempre você vai introduzir um cateterismo urinário a cada 3 horas, porque isso pode, evidentemente, não só mudar um esquema familiar, mas, na verdade, também introduzir um corpo estranho na bexiga e, às vezes, até causar infecções urinárias desnecessárias. No entanto, aquelas crianças em que você desconfia que há uma alteração possível da função renal e que ela pode, a médio e longo prazo, desenvolver uma alteração da função renal, o cateterismo urinário deve ser introduzido o mais rápido possível. Muito obrigado. Freitas, estou apaixonada pela sua aula. E aí? Amei. Gostou? Muito boa mesmo, professor. Eu acho que pelos comentários dos alunos aqui, acho que todo mundo gostou bastante também. Né, Igor? Pode perguntar para ele. Sim, achei muito boa mesmo. Eu queria fazer 2 perguntas, professor. Posso? Claro. Então, uma coisa que para mim não ficou muito claro,
A criança, quando ela tem essa síndrome de Riemann, ela teria também esse sintoma do intestino neurogênico também? Esse fator neuropsicológico que causou essa síndrome de Riemann pode causar esse intestino neurogênico também? Olha, normalmente a gente diria que não, mas eu já tive pacientes que aconteceu isso. Entendi. Às vezes até o diagnóstico de Riemann é aquela criança que vem com Soiling. A gente tem na policlínica, Igor, que o diagnóstico do Riemann com dilatação de rim foi porque ele veio comigo perdendo fezes. Uhum. E às vezes tem sim a manifestação da retenção. É que geralmente quando eles seguram xixi, eles têm medo de soltar as fezes para não fazer xixi, daí vira tudo na mesma coisa. Eu tenho um trabalho publicado, Igor, né? Isso. Igor. Então, Igor, eu tenho um trabalho que eu publiquei há algum tempo, que pode ser encontrado no meu site, que, aliás, eu acho que você deveria consultar, www.urinebem.com.br. Você vai encontrar informações interessantes ali, mas nesse paper, que é um trabalho que eu publiquei, nós operamos uma criança de hipostádia e depois que a gente tirou a sonda, né, ela parou de urinar. A suspeita que a gente teve é que ela tinha uma complicação da operação, a gente dilatou essa criança, fez um monte de exames e não viu absolutamente nada que pudesse justificar essa urina, esse problema urinário. E ela praticamente não urinava. Ela teve vários episódios de retenção. Nós acabamos fazendo aquilo que a gente chamou aí de Mitrofanov, que é para que a mãe pudesse cateterizar. Entendi. A gente fez um exame e viu que ela não tinha nada na uretra. E ela foi submetida a um tratamento psicológico e depois de 3 anos ela conseguiu urinar. Ou seja, estou te dizendo que uma criança com problemas psicológicos, como esse menino, pode parar de urinar. A gente nunca leva em consideração isso, e pouca gente sabe disso, mas problemas psicológicos nessa fase do aprendizado da urina são muito importantes, podem levar a alterações importantes da urina e da função renal. Freitas, eu estou com um caso agora que ele vai para transplante renal, acho que tem 59 anos. É um senhor que nunca teve nada durante a vida toda, e daí ele começou a ser motorista de ônibus, que o doutor Humberto me encaminhou para eu cuidar da bexiga para ele ir para transplante. Ele foi motorista de ônibus e ele passava o dia inteiro dirigindo sem parar para urinar. E ele perdeu os 2 rins. Caraca. E ele está agora fazendo diálise. Ele estava com uma bexiga horrível. Eu comecei com anticolinérgico, com alfa-bloqueador, a físio. Consegui melhorar a capacidade vesical. A urodinâmica praticamente ficou normal. E eu liberei ele para o transplante, mas foi um negócio súbito que fez ele perder os 2 rins. Não tinha nenhum problema anatômico? Nada. Ele foi completamente normal até certa idade, e daí o negócio desandou de um jeito que ele entrou em insuficiência renal. Esse gancho que a prof falou, até eu ia usar para minha segunda pergunta, né? Mas eu acho que a prof já respondeu. Eu ia perguntar se, por exemplo, uma criança, porque a síndrome de Riemann, ela mimetiza, mas ela tem, por exemplo, você vai fazer uma ressonância nela, tu não vai achar nada, então pode ser inconclusivo e muita criança pode ter diagnóstico tardio. Sim. E se esse diagnóstico tardio, quando é descoberto isso, essa criança ela iria primeiro por uma via clínica ou já por uma via cirúrgica já? Em que sentido? Como assim? De tratamento. Um tratamento seria essa criança tardia de Riemann,
ela faria um tratamento clínico, psicológico, para tentar fazer ela voltar a urinar normal e conseguir ter essa complacência dela normal, ou ela já faria direto essa via de tratamento cirúrgico, porque como ela foi descoberta tardiamente, ela não vai conseguir recuperar esse controle esfincteriano. Seria isso? Não, o que a gente tem que fazer, na verdade, é estabelecer uma maneira de salvar o rim dela inicialmente. Né? Uhum. É claro que o tratamento psicológico precisa vir, mas ele vai ser meio que de médio e longo prazo. Então, por exemplo, nessa criança que tinha hipospádia e que não urinava, a gente fez o Mitrofanov, ela cateterizava. E aí, ele não urinava, simplesmente não urinava. E aí, o que aconteceu? Ele fez o tratamento psicológico, começou a não usar mais o Mitrofanov e, de repente, depois de 3 anos, ele começou a urinar normalmente. Ou seja, tem que lembrar do seguinte, você tem uma doença que provoca uma alteração do sistema urinário e que pode ser um problema urgente, e tem um tratamento que provavelmente não é um tratamento cirúrgico, como você falou, mas o tratamento cirúrgico deve ser feito simplesmente para, vamos dizer assim, intermediar o problema, ou seja, para fazer com que ele consiga urinar de uma certa forma, seja por cateterismo, seja por qualquer forma, até que a gente consiga tratar de uma maneira adequada. Claro. Eu nem sabia disso. Então, o mitro, ele serve como uma maneira, digamos, mais emergencial, que se tu não fizer essa ampliação vesical e a pessoa conseguir voltar a urinar normalmente, ter complacência normalmente, poderia ser retirado esse Mitrofanov e deixado só a via urinária normal mesmo, então? Exatamente. Interessante. Se ele não fez ampliação, né, Freitas? Isso, Fez ampliação, isso. daí não tem... Daí o Mitrofanov é cateterismo. às vezes utilizado como uma tática intermediária, vamos chamar. Isso. Você está fazendo alguma coisa provisória. No trauma de uretra, a gente usa bastante também. Trauma de uretra, por exemplo, e esse tipo de criança que fez aqui. Claro que, no caso da ampliação vesical, você geralmente não vai conseguir fazer com que a criança urine normalmente, mas, em muitos casos, o Mitrofanov é uma boa tática para você usar temporariamente. Né, Karine? Sim. Perfeito. Eu sou bem fã, principalmente naquelas crianças com trauma de uretra, que as cirurgias são tão desafiadoras e a criança sofre tanto para urinar, ela tem uma via alternativa até o negócio dar certo, ou quando dá certo, né, Freitas? Às vezes a uretra está perto e a criança não urina nunca mais. Exatamente. Então, eu acho bem válido. O trauma de uretra, muitas vezes, lesa um nervo pudendo, que é um nervo responsável pelo esfíncter, e muitas vezes lesa um nervo que é responsável pela ereção. E os meninos são muito mais frequentemente acometidos por esse tipo de trauma. E eu vou lá, analisando os casos que nós tivemos de trauma de uretra, a gente teve mais ou menos assim, uns 50% de casos de criança que nunca mais teve ereção. Eu não vi mais aqueles meninos das histórias trágicas lá do Darcy, mas aqui a gente tem alguns. E é uma tristeza, né? E a família entender, né, quando não nasce com alguma malformação, que a deformidade vai ser permanente. Eu acho que esse é o pior parte dos traumas de uretra. O trauma de uretra no menino é muito grave. Na menina também, eu já tive uma menina que, inclusive, eu cheguei a... já uma menina antiga, que eu operei nos anos 80, e ela acabou tendo uma fratura enorme de bacia, e o ortopedista teve que serrar a bacia dela, eu tive que construir uma neovagina, porque ela acabou com a vagina dela, e essa menina, por mais que a gente tentasse, ela nunca mais urinou por baixo. E os meninos, muitas vezes, eles conseguem urinar, porque a gente reconstrói a uretra, mas ereção é muito difícil.
É uma doença muito complicada. Uhum. Alguma pergunta mais? Da Espero minha que parte, vocês não. se inspirem, né, no Dr. Freitas, que quando a gente pede para ele falar de bexiga, ele não fala só o superficial, ele vai lá no começo e a gente consegue fazer um raciocínio todo em cima. Ele sempre me inspirou muito a estudar, ele sempre me inspirou muito a aprender, muito do que eu aprendi de vida e de urologia, de ir atrás de estudar, de tentar sempre cativar o aluno e levar o aluno a estudar, eu aprendi muito com ele.